Quando a gente fala de competência, especialmente competência tributária, é inevitável a gente pensar na questão do pacto federativo. Vamos entender primeiro o que é esse assunto, para entender a relevância para o direito tributário. Tá? Pacto federativo, princípio federativo, federalismo, federação, é a ideia de que alguns estados podem se organizar pela forma federativa. Tá? Tem várias teses divergentes sobre o que é uma federação, sobre como ela surgiu. Né? De certa forma, a maioria das federações surge de forma orgânica, ou seja, os estados vão se unindo e vão se tornando mais complexos e decidem se unir de uma forma tal que forma um novo país e aí mas mantém uma forma federativa. Os Estados Unidos foi assim. Ou, em alguns casos mais raros, você tem um governo centralizado que decide dividir internamente o poder, mantendo-se na comunidade de um país, mas internamente dividido, né, que é o caso do Brasil. O Brasil é uma federação dessa espécie. Tá? José Afonso da Silva diz o seguinte: a União define de federação, ou a forma federativa de Estado, como uma união de coletividades públicas dotadas de autonomia político-constitucional, autonomia federativa. Então, a federação, ela é um arranjo de Estado onde um Estado nacional ele está subdividido internamente em outros entes jurídico-políticos que, com respaldo da Constituição, e esses entes jurídicos políticos, eles têm uma certa autonomia. No Brasil, o princípio federativo é cláusula pétrea. Então, eu não posso transformar o Brasil num Estado unitário, pegando e dizendo, olha, eu vou extinguir estados e municípios. No Brasil, a federação é formada pela União, que é o que representa o governo federal, pelos estados-membros, que são o Estado do Pará, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio, e pelos municípios. Tradicionalmente, as federações só têm a União e os Estados-membros. Municípios normalmente não são entes federativos, nos Estados Unidos não são. No Brasil, ele é. Talvez muito por conta da nossa tradição municipalista, talvez pela tradição de que, na origem do Brasil, antes mesmo dos Estados membros surgirem, você já tinha as câmaras municipais. Então, a presença do município no Estado brasileiro é muito forte. Talvez por isso tenha se influenciado tanto a noção de se dar, na Constituição de 88, um status constitucional para os municípios. Muito bem. Para entender melhor o que é a federação, a gente tem que fazer uma diferenciação entre soberania e a autonomia. Né? Soberania é aquele poder que o país possui. O Brasil tem soberania. O Estado de São Paulo, o Estado do Rio, não tem soberania. Eles têm autonomia. Então, a soberania, ela pertence ao país. A autonomia é algo interno da federação. E a gente começa a dizer o seguinte: a soberania é aquela forma do país, pelo menos uma maneira de se definir soberania, é aquela capacidade do país de ser um sujeito de direito público internacional. Vamos definir assim. A soberania no sentido de ser um sujeito capaz de se relacionar externamente, de se impor como um país independente. Ou, numa visão mais kelseniana, a soberania é a capacidade de se instituir um sistema jurídico. Já a autonomia é uma autonomia jurídico-política interna, jurídico-político-administrativa interna. Então, os Estados-membros dos municípios e a União, internamente, ela tem autonomia. Ou seja, eles têm poderes atribuídos pela própria Constituição, que não podem ser retirados em hipótese nenhuma, tá? Que garante a esses sujeitos uma autonomia em relação ao todo da federação. Então, se a gente observar externamente um país federado, a gente vai ver um único país, uma única unidade.
Se você entra dentro dele, você nota que ele tem divisões político-administrativos, jurídicos internas que dá autonomia a esses entes, que impede que eu unifique tudo. Tá? É diferente do que acontece com a União Europeia, por exemplo. A União Europeia ela não é uma federação. Ela é um acordo aduaneiro, comercial, econômico, que talvez se evolua e pode virar uma federação. Mas ele é, em princípio, um acordo econômico, político, cultural, enfim. É um acordo entre diversos países. A União Soviética ela era um passo além, ela não é simplesmente um acordo. Ela tinha uma unidade política, só que ela ainda era um conjunto de países que estavam eventualmente sujeitos a um poder central. Mas ainda tinha uma soberania. Não é como uma federação. Na União Soviética, por exemplo, você teve o fenômeno da secessão, você teve a separação dos estados. Em um Estado nacional, isso não é possível. No Estado federativo, você não permite que um Estado de igual a igual não pertence mais a vocês. Porque eles não têm a soberania. Tá? A importância do espírito tributário. A ideia de que quem tem dinheiro manda. Parece algo bruto, algo talvez você não ensinasse aos seus filhos. Mas o fato é, na sociedade, na história do mundo, um dos fatores de poder é o dinheiro, ou, sendo mais genérico, as riquezas, o poderio econômico. Então, você ter uma fonte de recursos própria te dá um grau de autonomia que uma pessoa que seja totalmente independente de uma outra não tem. Na lógica dos estados e dos estados membros é a mesma coisa. Então, num pacto federativo, para que eu tenha de fato um grau de autonomia dos estados membros e dos municípios, eles têm que ter uma fonte própria de recursos. Porque se eles tivessem que depender sempre da União, eles seriam dependentes, eles não teriam uma autonomia de fato. Porque esse grau de autonomia, pelo menos em tese, você ter um recurso próprio, lhe garante, em tese pelo menos, um grau de autonomia, perdão, uma repetição, em relação ao governo central. É diferente se o Brasil fosse um Estado unitário, onde tudo é arrecadado pelo governo federal e ele decide como gastar. Tanto que a Constituição ela não apenas atribui competências para os estados, membros e municípios criarem impostos e certos tipos de tributos, como taxas, por exemplo, como ele também determina que parcela dos recursos da União vá para os estados e municípios e parcela dos recursos dos governos estaduais vá para os municípios. E esse dinheiro não é que eles podem passar se quiserem, não, eles são obrigados a passar porque não pertencem a eles, pertencem ao Estado, ao ente de destino. Essa questão, então, do pacto federativo no direito tributário, ela é importante porque nós estamos discutindo justamente o desenho. A Constituição fez um desenho de repartição de receitas e repartição de competências tributárias. Então, é bem complexo o que a Constituição fez. Disse, olha, esse aqui vai poder instituir tais tributos e vai receber tanto desses outros entes. A ideia é garantir um mínimo de recursos para que eles tenham um mínimo de autonomia. Qualquer reforma tributária, seja reformas tributárias que queiram distinguir tributos, criar novos tributos, ou unificar tributos no nível federal, e aí pegar os recursos desse tributo federalizado, distribuir entre os outros entes, não interessa. Eles têm que observar o Pacto Federativo. O STF já decidiu que esse desenho institucional ele tem vinculação com o Pacto Federativo. Não é que o STF entende que pode haver mudança nesse desenho. O que não pode é haver, por assim dizer, uma aniquilação do poder econômico dos estados e municípios. Então, qualquer reforma tributária, se não quiser padecer de inconstitucionalidade por violar o Pacto Federativo,
tem que ser um tipo de reforma tributária que ou mantenha um nível de recursos que os estados e municípios possuem, ou aumente esse nível. Então, se ele de fato aumentar os recursos, ótimo. Claro, não é apenas aumentar recursos, mas também manter certos poderes nas mãos. Ou seja, olha, ele vai poder instituir tarifas, vai poder instituir alíquota, vai poder calcular a base de cálculo. Porque não é só vir o dinheiro. Também tem que ter o poder sobre a decisão de como o tributo vai ser desenhado. Esses são os desafios de uma reforma tributária diante de uma cláusula pétrea como um pacto federativo.